Boa tarde, turma de História das Missões. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o movimento missionário em expansão. Este é o último capítulo dessa nossa primeira parte, antes dos seminários. Trata-se do capítulo 35 do livro Perspectivas, intitulado A História da Estratégia Missionária de Pierce Beaver, e compreende o subtópico contido no plano de curso chamado a expansão da estratégia, o desenvolvimento missionário em expansão. Quais foram as estratégias desde o século VIII da era cristã até os dias atuais? Que tipo de metodologia se trabalha em termos de desenvolvimento missionário e de aplicação para o crescimento do reino? Em primeiro lugar, nós temos como primeira metodologia de missões que a gente pode estudar no dia de hoje, é exatamente a metodologia implementada por Bonifácio, que era um clérigo da Igreja Católica que pregou para os pagãos germânicos no século VIII. Não necessariamente na língua parecida, na língua deles, mas numa língua parecida com a língua dos germânicos. E eles, de maneira que os germânicos puderam o entender. Porém, isso não se trata necessariamente de uma aculturação, mas não, se trata apenas de um subterfúgio utilizado pelo Bonifácio para posteriormente, como posso dizer assim, latinizar ou ocidentalizar ou romanizar os germânicos, no contexto do uso do cristianismo como estratégia política para a continuidade do Império Romano, ou que tinha restado do Império Romano, o chamado Império Carolíngio, o grande Império Romano do imperador Carlos Magno, que se desenvolveu na Idade Média na região da Península Ibérica e do centro da Europa. Ou seja, a metodologia era exatamente de impor uma nova cultura cristã àquelas comunidades germânicas e célticas pela força. E esse tipo de estratégia missionária, ele a médio e longo prazo, ele não teve muito sucesso. No entanto, o Bonifácio foi o primeiro a implementar a mão de obra de mulheres na estratégia missionária. Ele foi o primeiro, o seu plano de missões foi o primeiro que colocou mulheres formalmente e ativamente engajadas na obra missionária. Clero e os monges foram recrutados do meio do povo e toda esta atividade foi apoiada pela Igreja da Inglaterra. A estratégia, ele discutia estratégia com os que haviam ficado na sua pátria. Os bispos, os monges e as freiras enviavam por sua vez pessoal, dinheiro e suprimentos para Bonifácio. Essa obra missionária deixou de existir porque invasores celtas, sobretudo, eles invadiram tanto a região da Inglaterra como a região da Germânia, e aí destruíram toda a implantação de cristianismo nessas regiões. A missão no continente transformou-se num verdadeiro instrumento de expansão do império de Carlos Magno, e isso foi rechaçado por outros povos que não tinham interesse nisso. O que isso quer dizer? Que não
teve muito sucesso a instrumentalização do cristianismo no contexto da política. Posteriormente, houve também uma outra estratégia missionária, também fracassada a médio e longo prazo, que foi a estratégia de relacionar a expansão cristã com a expansão militar da civilização ocidental. Ou seja, realizar conversões e cristianizações pela força de armas. Essas foram as cruzadas. No capítulo anterior, nós já vimos que as cruzadas representaram um empreendimento sobremodo equivocado do ponto de vista de estratégia missionária. Elas geraram um contexto de ódio e de raiva ao sentimento cristão por parte dos muçulmanos. Tanto é que os muçulmanos também desenvolveram a sua expansão através de recursos militares. Se de um lado os cristãos tentaram cristianizar o Oriente Médio e as regiões consideradas sagradas da Judéia, os islâmicos, eles tomaram a Península Ibérica e houveram muitas guerras e derramamento de sangue entre cristãos e islâmicos desde então. Um ponto fora da curva nesse âmbito de expandir o cristianismo através do militarismo foi exatamente o trabalho de São Francisco de Assis, que falou com amor ao sultão de onde ele realizava suas missões, especificamente no norte da África, e criou uma força missionária a fim de pregar a paz e o amor. Outro, Raimundo Lúlio, um grande franciscano, ele desistiu de seu status na nobreza da corte de Aragão e dedicou sua vida à obra missionária entre os muçulmanos. Conhecido como louco de amor, ele convencia e convertia através da razão, usando o instrumento do debate. Ou seja, como a palavra diz em Isaías, como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, ele utilizava exatamente da metodologia que Paulo se instrumentalizou, a conversa e o convencimento através dos argumentos. Conhecer a cultura do povo que você está evangelizando, colocar analogias de redenção no contexto daquela cultura e expandir o evangelho dessa forma. Não pela forma de imposição, seja política ou seja militar, mas pela forma do testemunho vivo, de amor e de misericórdia e de práticas de caridade, como também pela pregação, pela, como posso dizer, colocação em verbo, em palavras, pela declaração da palavra através do diálogo, da conversa, do discipulado. Então, tanto Francisco de Assis como Raimundo Lúlio, eles tiveram muito sucesso nesta metodologia. Apesar de, num contexto mais geral, as cruzadas elas foram fracassadas, porque as terras sagradas não conseguiram ser conquistadas, ou, se foram conquistadas, elas passaram um período breve no controle dos cristãos e logo voltaram ao controle dos árabes, sobretudo muçulmanos, vamos dizer assim, com algo mais do que existia antes. Se antes só existia islamismo, agora, depois das cruzadas, passou a existir islamismo e anticristianismo, porque eles já associavam o cristianismo à morte, à guerra, enfim, à contenda. Então o cristianismo ele ficou mal visto e as cruzadas elas geraram uma herança de ódio aos cristãos
no seio dos muçulmanos. Posteriormente, por volta do século XV da nossa era cristã, final do século XV, começo do século XVI, 1490, 1500, 1530, 1600, século XVII, houve a expansão colonial das metrópoles europeias, sobretudo países bastante católicos, citando especificamente Portugal e Espanha. Por que países bastante católicos? Porque no século XVI também houve a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante aconteceu, sobretudo, em nações germânicas e anglo-saxônicas, na região central da Europa e na região da Inglaterra, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Escócia. Por quê? A Reforma Protestante achou, vamos dizer assim, espaço nessas nações? Porque essas nações falavam idiomas germânicos e a fé católica era uma cerimônia morta, porque as pessoas não entendiam nada do que era dito nas missas, que eram celebradas em latim. Por isso, a Reforma Protestante encontrou tanta receptividade entre esses povos, porque era uma religião cristã que falava a língua do povo, que tinha a cultura do povo. Esse foi o principal diferencial. Enquanto que os países, respectivamente Itália, Espanha e Portugal, eram países mais próximos, cujo idioma era mais parecido com o latim. Entendeu? Então, não era uma coisa tão distante assim a religião latina. Por isso, a Reforma Protestante não encontrou muito espaço nesses países, Itália e na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Foram exatamente esses dois países, Espanha e Portugal, que no final do século XV, começo do século XVI, o Papa resolveu dividir entre esses dois países as terras a serem descobertas que passaram a ser conhecidas por Novo Mundo ou América, América Espanhola e América Portuguesa. O Papa entregou praticamente esses continentes, o grande continente que até então não era, vamos dizer assim, oficialmente desconhecido, o Papa entregou praticamente de bandeja, sem nenhuma razão, vamos dizer assim, teológica ou bíblica, ele entregou o Novo Mundo aos portugueses e aos espanhóis, em troca de a cristianização do Novo Mundo. Isso, vamos dizer assim, teve muito sucesso, visto que hoje o grande seio do cristianismo internacional é exatamente o continente americano. Todo o continente americano é cristão, hoje, seja católico ou protestante, majoritariamente cristão. E nos outros continentes, o cristianismo disputa com outras religiões. Na África, existem as religiões nativas, o islamismo e também alguns países mais cristãos, como por exemplo a África do Sul. A África branca, a África chamada saariana, é majoritariamente muçulmana. A Ásia é majoritariamente muçulmana e o subcontinente indostâmico ele tem as suas religiões próprias, o hinduísmo, o budismo e as religiões nativas da China e do Japão. Então, onde mais o cristianismo se desenvolveu e evoluiu foi exatamente no Novo Mundo, no continente americano, fruto deste tratado que o Papa fez entre o século XV e XVI com Portugal e Espanha. Eu vou conceder, eu, Papa, vou dar aqui uma ordem divina para que vocês colonizem o Novo Mundo e vocês vão colonizar o Novo Mundo
através do cristianismo. Vocês vão expandir a mensagem do evangelho. Por isso, as grandes cavalarias e os grandes movimentos de expansão e de descoberta do Novo Mundo, eles vieram para o continente americano sob a égide de uma cruz. Pedro Álvares Cabral, por exemplo, era cavaleiro da Ordem de Cristo. As grandes caravelas, com seus mastros enormes, empunhavam cruzes. Quando eles chegavam aqui, eles davam nomes cristãos às terras que eles descobriram. Colocavam cruzes, faziam missas. Nesse contexto de expansão colonial, também existiu, dentro da Igreja Católica, a Contra-Reforma, com o surgimento de companhias religiosas, como a Companhia de Jesus, os jesuítas, que vieram para o continente americano com o objetivo de evangelizar os nativos e também expandir o povo cristão proveniente das metrópoles europeias no Novo Mundo. Isso gerou, a médio e longo prazo, um povo bem mixigenado no que se refere à população do continente americano. A forma com que os europeus colonizaram o continente americano, elas foram um pouco, vamos dizer assim, diferentes no sentido de cada caso, sobretudo nas diferenças entre a América Portuguesa e a América Espanhola. A América Portuguesa é exatamente o que hoje é o Brasil, e a América Espanhola é exatamente o resto da América do Sul e também a América Central. A chamada América do Norte foi um outro processo de colonização protagonizado pelos cristãos protestantes que fugiam das nações germânicas e anglo-saxãs e se estabeleceram, por questões de perseguição religiosa, e se estabeleceram nas 13 colônias da América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos, e também nas colônias mais ao norte, que deram origem ao Canadá. Esse tipo de colonização chama-se, no contexto da história, colonização de povoamento. Entretanto, algo bem comum, em grande ou pequena escala, foi notável nesse processo de expansão colonial. A chacina aos povos nativos. O genocídio, em grande ou pequena escala, por diferentes motivos, dos povos nativos. Sobretudo nas nações de colonização espanhola, esse processo foi bem, vamos dizer assim, bem mais sangrento. Eles foram mortos em massa, os seus prédios religiosos foram incendiados e destruídos. Em outros casos, eles foram mortos exatamente por não aceitarem a religião cristã oferecida à força a eles, e em outros casos eles foram exatamente convertidos à força ou mixigenados. Ganharam nomes cristãos, tiveram que à força abandonar ou ressignificar suas práticas culturais e adotar um cristianismo que, em muitas situações, era um cristianismo nominal e um cristianismo sincrético. Veja, por exemplo, o caso da expansão colonial portuguesa. Os índios, alguma parte deles foram mortos, outra parte deles foram empurrados para o interior do país, já que os portugueses ocuparam as regiões litorâneas, e outros foram escravizados e tiveram que se converter à força. Ganharam nomes cristãos e se miscigenaram com brancos e com os negros africanos, estes últimos também que tiveram que se converter à força e receber nomes cristãos. No entanto, na prática litúrgica e comunitária cotidiana deles, as suas religiões
nativas, elas continuaram a ser vividas, só que com o uso de nomenclaturas e contextualizações para o cristianismo. Por exemplo, os deuses de origem africana receberam nomes ou correspondentes cristãos. Veja, por exemplo, o caso da divindade Iemanjá. A divindade Iemanjá é o correspondente afro-brasileiro da divindade católica Nossa Senhora das Graças. E existem vários outros casos desse tipo de sincretismo. Por que isso existiu? Porque se você me força a mudar a minha cultura, eu não vou mudar a minha cultura, mas eu vou, vamos dizer assim, colocar um tapeia. Isso eu vou ressignificar a minha cultura. Eu vou continuar fazendo as práticas religiosas que eu faço, mas com um significado ou com o uso de nomenclaturas cristãs. Então, a exploração cruel dos espanhóis, sobretudo, acabou com os indígenas do Caribe e estimulou uma luta heróica pelos direitos dos indígenas remanescentes por parte, sobretudo, de um homem chamado Bartolomeu de las Casas e os missionários que o seguiam. No contexto da expansão colonial espanhola e portuguesa, havia um compromisso dos exploradores de estabelecer a Igreja Católica e como numa função, vamos dizer assim, governamental, uma ligação intrínseca entre o governo e a Igreja. Os indígenas que foram de bom grado evangelizados, eles ativamente eram envolvidos com a participação dos cultos, servindo acólitos, cantores, músicos. Acólitos é exatamente, eles ajudavam na celebração, vamos dizer assim, diáconos, né? Os indígenas, portanto, foram preservados, civilizados e cristianizados de boa maneira, tanto pelos jesuítas como por Bartolomeu de las Casas e os seus missionários. Isso pode ser até uma metodologia missionária de força minoritária, no contexto geral que eu falei agora há pouco. O contexto geral era exatamente de morte, conversão à força, sangue, enfim. Infelizmente, quando o governo percebeu que as missões haviam civilizado os indígenas, essas missões elas foram finalmente secularizadas. Os missionários foram substituídos pelo clero diocesano, geralmente de qualidade inferior e pequeno em número, ou seja, um clero diocesano pouco comprometido com a expansão missionária, com você ganhar pelo convencimento, pelo amor, pela caridade. Não, mas você ganhar pela escravidão, pelo ódio, pela morte, enfim. Você utilizar de mecanismos humanos, carnais e sujos para fazer crescer a sua religião, que, mais do que nunca, não tinha muito a ver com o cristianismo puro e simples, ao qual nós estudamos aqui no seminário. As autoridades governamentais passaram a dirigir tudo, mas sem ter amor pelo povo. As terras foram distribuídas entre os colonizadores espanhóis e os indígenas, aos poucos, foram relegados a condições de peões, ou seja, os indígenas, os nativos, os remanescentes, no caso, passaram a representar a escória da nova civilização colonial europeia no Novo Mundo. Por isso, conviveram com indígenas em suas vilas, adaptando-se às condições na medida do possível, pregando, ensinando, batizando, realizando rituais da igreja, permitindo que os convertidos continuassem a ser índios. Que bom!
Algumas cidades permanentes foram fundadas, com igreja, escola, nas regiões fronteiras, território francês, mas a maioria dos habitantes viviam ali temporariamente. Do outro lado do globo, no que veio a ser a Indochina francesa, atual Vietnã, bem mais tarde, uma estratégia evangelística radicalmente nova foi idealizada por Alexandre Rhodes. Ele criou uma ordem de evangelistas nativos, leigos, que viviam sob o voto e conquistavam os convertidos aos milhares. Ou seja, o processo de expansão colonial, tanto no Novo Mundo como na região da Indochina, foi, de maneira geral, caracterizado pela expansão política e militar e com específicos casos de metodologias missionárias, vamos dizer assim, genuínas, com a formação de igrejas locais de nativos. Não apenas que esses nativos fossem acólitos ou participantes das celebrações, mas que eles pudessem aprender a ser celebrantes. Imagine se houvesse no Brasil consagração, por exemplo, de padres indígenas, de bispos indígenas. Imagine se a evangelização acontecesse dessa maneira. Você recebe o cristianismo, você se torna participante do cristianismo, você recebe um nome cristão, mas você não vai ser apenas um espectador. Você agora vai ser um missionário. Imagine se os tupinambás fossem evangelizados dessa maneira e daí por diante, eles mesmos, os nativos, pudessem evangelizar outras tribos, as quais eles eram anteriormente beligerantes. Havia guerras entre as tribos indígenas no Brasil antes dos portugueses chegarem. Imagine se o ensino dos portugueses fosse um ensino de paz e de reconciliação que levasse, no lugar de uma tribo guerrear contra a outra, até incentivada pelos portugueses para que eles pudessem matar uns aos outros e facilitar a expansão colonial da metrópole, se ao invés disso os portugueses evangelizassem em amor e em cristianismo genuíno para que essas próprias tribos pudessem evangelizar outras. Tenho certeza que se dessa forma fosse, hoje haveriam muito mais indígenas e pessoas de descendência indígena no Brasil. Os indígenas representam uma parcela social, vamos dizer assim, até minoritária. Talvez os indígenas fossem uma parcela social hoje maior, como também uma parcela grande de indígenas cristãos. Se assim fosse no século XVI, talvez hoje não precisariam haver missões evangélicas entre os indígenas, porque os indígenas já estariam convertidos. Mas hoje existem missões entre os indígenas e existem diversas tribos e etnias não evangelizadas, exatamente porque o trabalho que deveria ser feito no século XVI, XV e XVII, já que eles se chamavam pelo nome do Senhor, esse trabalho, infelizmente, não foi realizado. Ou foi realizado em pequena escala, ou foi realizado ao ponto de ser destruído pelo poder do Estado e pelo poder daqueles que não tinham compromisso com o Cristo da Bíblia, mas tinham compromisso com a religião morta, exatamente a religião europeia católica. Hoje, quase todos os missionários de todas as igrejas reconhecem a necessidade de acomodação social. Em Mandurai, no sul da Índia, uma segunda experiência foi muito além. Um homem chamado
Isso já é, vamos dizer assim, no século XVIII. Ainda nesse contexto de expansão colonial das metrópoles europeias por todo o Novo Mundo, tanto o americano como o subcontinente indostâmico, a Índia, Indonésia, etc., e também a África. Roberto de Nobile acreditava que a casta dos Brahmanes tinha de ser conquistada para que o cristianismo obtivesse sucesso na Índia. Ele se tornou também um cristão brahmane. Vestia-se como guru, mestre religioso, observava as leis e os costumes da casta e aprendeu o sânscrito. De Nobile, estudou as principais escolas da filosofia hindu e apresentou a doutrina cristã tanto quanto possível em termos hindus. Ele é um dos pouquíssimos evangelistas a levar um grande número de brahmanes à conversão. Ou seja, eu tenho que me tornar como um deles para ganhá-los. Isso aqui é a aplicação da metodologia missionária de Paulo. O cristianismo, ele não é germânico, ele não é romano, ele não é ocidental, ele não é judeu. O cristianismo, ele é a religião da reconciliação de Deus com povos de todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Então, não se trata de destruir culturas, mas se trata de revelar a todas as culturas do mundo a verdade supracultural da salvação em Cristo. Os brahmanes não precisam deixar de ser brahmanes para se tornarem cristãos. Nem os indianos, nem os africanos, nem os indígenas. Todos podem receber o cristianismo em suas próprias culturas. Por isso, este homem, Roberto de Nobile, para evangelizar os brahmanes, ele se tornou um cristão brahmane. Então, esse tipo de estratégia missionária, ele teve sucesso. Anteriormente ao Roberto de Nobile, em 1622 foi criada em Roma a Sagrada Congregação para a Propagação da Fé, a chamada Ordem dos Pregadores. Essa entidade passou então a dar orientação central às missões católicas romanas e criou colégios e institutos para o treinamento missionário. Um exemplo disso é exatamente a Fundação de São Paulo, um colégio fundado por jesuítas. Corajosos e inovadores desde o período foram os jesuítas, que seguiram para o Oriente através de canais portugueses, mas desafiaram as restrições de Portugal. Eram homens de várias nacionalidades e foram os pioneiros modernos na acomodação, aculturação, adaptação e autoctonia. O que é autoctonia? Como queiram chamar esse processo de aculturação, entendeu? De tornar a própria igreja local uma igreja independente e missionária, como eu falei até anteriormente. Imagine se houvesse indígenas missionários, já no século XVII. Né? Isso é autoctonia. A primeira tentativa deu-se no Japão, onde os missionários adaptaram casas, trajes, a maioria dos costumes e a etiqueta do convívio social japonês. Eles não usaram, no entanto, os termos, conceitos, formas e rituais shintoístas e budistas na apresentação do evangelho, nem no estabelecimento de igrejas. Fizeram grande uso do modo de falar japonês, imprensa na gráfica da missão pelos convertidos japoneses. A parte mais pesada da evangelização e do ensino foi assumida por diáconos e catequistas nativos. Autóctonia. Alguns poucos foram admitidos ao sacerdócio, poderia ser mais. Logo surgiu uma grande comunidade cristã quando o shogun, no século 17, temendo a agressão estrangeira, fechou o Japão a todos os estrangeiros e perseguiu o cristianismo. Milhares de cristãos sofreram martírio.
o cristianismo ocultou-se e sofreu até que o Japão se abriu para o intercâmbio com o Ocidente 2 séculos mais tarde. Ou seja, até entre os países mais fechados ao cristianismo, houve movimentos temporais de avanço missionário. Além do Japão, podemos citar a Coreia do Norte. Antes da Revolução da família Kim, o cristianismo ele era uma religião bem pujante na Coreia do Norte. Posteriormente, a Revolução Política começou o processo de perseguição, martirização, no qual os cristãos evangelizados dessas nações e as igrejas autóctones estabelecidas nessas nações, elas foram constrangidas, perseguidas, destruídas, martirizadas ou tiveram que fugir desses países onde o poder político tentou destruir a igreja. Ficamos por aqui. No vídeo, na aula posterior, continuamos esse estudo do desenvolvimento missionário em expansão. Agora, nós vamos estudar mais 3 importantes movimentos de desenvolvimento missionário e expansão do desenvolvimento das estratégias missionárias no contexto da colonização do Novo Mundo pelos puritanos. Como eu já disse, o processo de colonização inglês e escandinavo, ele foi substancialmente diferente do projeto de colonização ibérico. Ou seja, o processo de colonização realizado por protestantes foi diferente do processo de colonização realizado por católicos, sobretudo no que se refere à forma estrutural dessa colonização. Se na Espanha e em Portugal a estratégia era a chamada colonização de exploração, no contexto da colonização por ingleses e também por escandinavos, esse processo de colonização se denominava colonização de povoamento. Os chamados pais fundadores, os puritanos que fundaram no século XVII as 13 colônias na América do Norte, eles vinham para o Novo Mundo fugidos de um contexto de perseguição religiosa na Inglaterra. O processo de reforma protestante empenhado por Henrique VIII na Inglaterra foi seguido por décadas de conflitos religiosos. Cada rei que entrava, sobretudo dentre a descendência do Henrique VIII, seguia uma perspectiva religiosa distinta. Reis anglicanos, reis escoceses calvinistas, reis católicos, e existia um contexto de instabilidade política e religiosa na Inglaterra que levou a grupos minoritários dentro da Igreja da Inglaterra a fugirem do contexto de perseguição religiosa e estabelecerem-se na chamada Nova Inglaterra, no Novo Mundo. Esses puritanos, eles seguiram 3 fases distintas de estratégia missionária no Novo Mundo. O primeiro deles se constituiu o grande meio que consistia em que o nativo norte-americano ele deveria se tornar igual em forma de culto, liturgia, doutrina e fala e modo de vida ao cristão inglês. Ou seja, o nativo ele
para se converter, ele tem que se tornar cristão e tem que se tornar também um homem inglês. E aí a palavra era pregada de forma, vamos dizer assim, a maioria dos missionários seguiu o exemplo de John Eliot e começava com a pregação pública, embora outros missionários utilizassem de uma aproximação mais lenta, individual, mas geralmente acontecia a pregação pública com os pesados sermões sobre doutrina, sobre a doutrina da queda do homem, a predestinação, o inferno, onde esses indígenas eram apresentados à igreja inglesa de forma expositiva e bem direta e sem contextualização. Vamos dizer assim, uma pregação seca, arraigada de cultura inglesa. David Brainerd foi um dos que destoou um pouco dessa forma de pregação seca. À semelhança dos morávios, o David Brainerd, ele pregava o amor mais do que a ira de Deus. Seu ministério conduziu muitos homens e mulheres ao arrependimento. O segundo ponto da estratégia missionária na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, consistiu em reunir os convertidos nas igrejas e depois fazer com que esses novos convertidos passassem por longos processos de anos de discipulado nas igrejas, anos de experiência antes que as primeiras igrejas fossem organizadas. Porém, a partir da segunda fase dessas missões indígenas, na década de 1730, essa demora já não era mais tão imposta. E as igrejas foram mais rapidamente, reunidas e organizadas. Os cristãos, os convertidos, recebiam as instruções e eram disciplinados na fé. A terceira fase da estratégia missionária no que hoje nós conhecemos como Estados Unidos se deu da seguinte forma: o estabelecimento de cidades cristãs onde as pessoas eram segregadas das outras. Ou seja, a partir do momento que você se tornava um cristão, você se tornava de nativo a cristão inglês, você era separado da sua cultura e levado para cidades 100% cristãs. Eles entendiam que você tinha que se afastar completamente do contexto cultural anterior para se tornar um cristão genuíno. Você precisava ser, portanto, segregado. E, finalmente, a cristianização e a civilização seriam coisas simultâneas e indistinguíveis. Não importa o que tenha sido alcançado no desenvolvimento do caráter cristão nas primeiras cidades. O fato é que nenhuma influência evangelística poderia ser exercida por seus habitantes, pois estavam separados dos outros indígenas. Ou seja, essa metodologia não foi a ideal e gerou, sobretudo, o genocídio dos indígenas, já que a expansão do cristianismo estava intrinsecamente relacionada à expansão da civilização inglesa. Durante o século XIX e início do século XX, os missionários entre os povos primitivos da África e das ilhas continuavam enamorados da ideia de garantir essa pureza da fé e da conduta dos convertidos por meio dessa segregação em vilas e distritos cristãos. Essa prática teve como efeito alienar os cristãos do seu próprio povo. Ou seja, não foi a cada tribo, o povo, língua e nação. Não houve aculturação, não houve autoctonia. Essa prática teve como efeito criar uma espécie de sociedade mestiça, nem nativa, nem europeia, impedindo qualquer impacto evangelístico sobre o restante da população. Um povo separado não pode
contagiar outros com sua fé. Neste ponto, precisamos recapitular dois conceitos importantes que nós vimos no início. O primeiro, autoctonia. O segundo, aculturação. Autoctonia significa o processo no qual uma igreja plantada, ela se torna 100% independente. No sentido de que, por exemplo, eu sou brasileiro e chego entre os tupinambás. Vamos dizer assim, eu sou português e chego entre os tupinambás. Eu os evangelizo, eu estabeleço todas as formas de igreja entre os tupinambás, eu vou educar um pastor tupinambá, eu vou traduzir a Bíblia para a língua tupinambá, até que essa igreja tenha uma liderança nativa, ou seja, tupinambá, apta para tanto discipular outros tupinambás, como fazer a mesma coisa que eu fiz. Levar o evangelho, os próprios nativos tupinambás nesse exemplo, levar o evangelho para outras tribos que anteriormente eram caracterizadas pela guerra e pelo conflito. Veja, o contexto cultural indígena anterior à chegada dos portugueses era de que as tribos, elas por vezes guerreavam entre si. E como o interesse dos colonizadores era mais comercial e político do que necessariamente cristocêntrico, muitas vezes os colonizadores eles achavam era bom essas guerras. Então, o cristianismo nesse contexto não tinha uma influência pacificadora, caridosa, não. O cristianismo tinha uma influência tão somente política. Então, ao contrário do método português de colonização, se esse método fosse um método missionário, as tribos que anteriormente guerreavam entre si seriam unidas através do evangelho. O que era um contexto de guerra se tornaria um contexto de evangelização, pois um nativo convertido, ele se empenharia em pregar o evangelho para a cultura vizinha e a outra, e a outra, e a outra. Então, o processo de autoctonia é esse. Quando uma igreja se torna completamente independente, formadas por nativos aptos para expandir o evangelho entre outros povos. Isto é autoctonia. E a aculturação é exatamente o processo em que o missionário chega, se tornando brahmani entre os brahmanes, se tornando índio entre os índios, entrando dentro da cultura, se aculturando e encontrando nas práticas, vamos dizer, culturais da superfície, vamos dizer assim, da aparência, a cosmovisão daquela cultura para transformar a cosmovisão daquela cultura. Nós estudamos em Missões 2. Nós não estamos aqui para mudar vamos dizer assim, a superfície da cultura. O cristão entra numa cultura para mudar sua cosmovisão. Ele vai no centro. Ele não muda as coisas. Ele muda o sentido das coisas. Ele muda a cosmovisão por trás das coisas. Então, o cristianismo chega e encontra analogias de redenção. Todas as culturas do mundo têm dentro delas analogias de redenção. Encontrando essas analogias de redenção, o cristianismo se acultura e entra naquela cultura e transforma a cosmovisão daquela cultura. Pois, como eu já disse, o cristianismo não é uma religião cultural. O cristianismo é uma religião supracultural. O cristianismo é uma religião estrangeira. O cristianismo é uma religião universal, internacional, supracultural. Por isso a Bíblia diz que não é todos os povos vão constituir um povo, não.
Eu constituí um povo de toda tribo, povo, língua e nação. Constituí uma igreja de toda tribo, povo, língua e nação. Então, a aculturação é isso. É o processo em que o missionário se contextualiza na cultura para transformar a cosmovisão por meio da pregação do evangelho. Não era essa necessariamente a prática desses ingleses. E esse tipo de missão que se baseava em o cristão, em que o nativo convertido ao cristianismo, ele se tornasse necessariamente um inglês, ele não deu muito certo, não houve transformação da sociedade e foi constituída uma comunidade mista e muitas vezes segregadas. Isso só mudou quando os verdadeiros e mais próprios métodos de evangelização eles foram implementados nestas cidades. As formas próprias de catecismo e de evangelização dos indígenas, no contexto dos indígenas, para que eles aprendessem a ler, a fazer operações mais simples de aritmética, além de receberem a instrução bíblica, religiosa, técnicas agrícolas, artesanato doméstico, e foram introduzidos para que esses pudessem obter sustento num estilo de vida estabelecido como civilizado. O recrutamento e o treinamento de pastores e professores nativos foram tão absolutamente fundamentais para a estratégia missionária da Nova Inglaterra. Isso já nos séculos mais para cá, vamos dizer assim. Tanto os missionários quanto seus patrocinadores perceberam que apenas os agentes nativos podiam evangelizar com eficiência e proporcionar cuidado pastoral para seu povo. Em 1700, havia 37 pregadores indígenas em Massachusetts. Infelizmente, as antigas cidades indígenas cristãs entraram em decadência por causa da contínua pressão dos brancos. Com isso, diminuiu também a oferta de pastores e professores até a extinção dessas comunidades. A força política sobrepujando a força, o desejo evangélico. Isso nunca significou vamos dizer assim, a interrupção da atividade missionária, uma vez que sempre houveram remanescentes, sempre houveram mártires. Os efeitos mais duradouros dessas missões talvez fossem percebidos. Primeiro, inspiraram numerosas vocações missionárias e, em segundo, proporcionaram ao grande empreendimento protestante no estrangeiro seu programa estratégico inicial. Essas foram as missões, entre os puritanos da Nova Inglaterra. Como foi entre os escandinavos dinamarqueses? O mais famoso dos missionários foi o Zisenbalg. Foi o último dos missionários de Halle. Christian Frederick Schultz, que dedicou sua vida ao ministério na parte sul da Índia, controlada então pelos ingleses. Ele exerceu enorme influência sobre os indianos de todas as religiões, europeus e diversas nacionalidades militares e civis. Sua estratégia era singular e não planejada. Embora ele fosse um europeu na aparência, Schultz realmente se transformou num guru, amado e respeitado por todos. Schultz, ele se aculturou. Então foi uma estratégia muito bem sucedida, inclusive por esse missionário dinamarquês, inclusive mais do que as estratégias dos missionários ingleses anglicanos. E finalmente, falemos um pouco das missões morávias, uma das estratégias mais notáveis do século XVIII, desenvolvida pelo conde Zinzendorf. Os missionários moráveis foram instruídos a não aplicar a chamada medida Herwut, isto é, os padrões dos morávios alemães.
aos outros povos e a ficar alertas para reconhecer as principais qualidades e características concedidas por Deus a esses povos. Ou seja, as missões morávias, notabilizadas, sobretudo pela figura do Zinzendorf, elas buscavam analogias de redenção, ou seja, as coisas da cultura dos morávios mais, vamos dizer assim, mais próprias e que mais chegavam perto do que significava as ideias e a cosmovisão cristã dentre os povos evangelizados. O que eu falei no início. Eles davam muita ênfase ao que a gente chama de analogias de redenção. Por isso, e isso foi um dos principais aspectos nos quais as missões morávias elas tiveram muito sucesso. Em 1764, enviou missionários sustentados por conta própria e com a proposta da criação de indústrias e negócios que não só mantinham a obra, mas também colocavam os missionários em íntimo contato com o povo. Esse sistema de automanutenção, porém, não podia ser aplicado a índios norte-americanos. Por isso, as colônias comunais, como Pensilvânia, Salem, na Carolina do Norte, foram fundadas com base numa grande variedade de atividades artesanais cujo lucro sustentava a missão. Ou seja, não precisa industrializar, não precisa trazer o modo inglês. A própria forma, veja bem, o nativo, ele se torna um missionário não negligenciando a sua profissão. Por exemplo, se eu sou um nativo que pratica artesanato, se eu sou um nativo artesão e eu me converto, eu vou me tornar um missionário artesão. Porque as nações, elas, no seu estado de queda e de impiedade, elas não buscam missionários cristãos. Elas buscam profissionais com diversas habilidades. Isso significa o quê? Quando o missionário usa a sua profissão para fazer missões, essas missões têm mais qualidade. Na segunda parte dessa nossa aula, nós trataremos sobre o grande século das missões protestantes, o século XIX. Até mais!